Chile Atento, desde Brasil. Amigo de chileatento.com, estamos en Brasil con señor Gilberto Moreira Mussi, gran mestre da grande loja masônica do estado do Rio Grande do Sul. O señor Mussi foi prefeito de Canguçu, deputado estadual, secretário de Estado da Casa Civil, governador Pedro Simon, obras públicas, saneamento, habitação do governo Antônio Brito. Senhor Mussi, todo mundo conhece o Brasil por sua beleza e suas riquezas, mas a política no governo não está muito boa. Quem me diz? Na verdade, a política brasileira hoje, sob a liderança do presidente Lula, tem uma série de contradições muito grandes. Em primeiro lugar, a eleição do Lula, presidente da República, nos trazia a expectativa de muitas transformações, de um governo ético, de um governo que, na verdade, cuidasse das coisas do povo. E hoje nós estamos vendo uma contradição muito grande. O grande ponto mais alto do governo Lula tem sido a manutenção da política econômica do governo anterior, ou seja, uma política econômica que não era do seu partido, vem trazida do governo anterior sem mudanças. Economicamente, a política econômica do Brasil vai bem. As demais, as políticas sociais, deixam muito a desejar. A corrupção, na verdade, se instalou mais forte do que já estava no nosso Brasil. O resultado é assustador. O governo em si, as suas políticas, hoje tem sido muito mais a política do assistencialismo ao pequeno trabalhador, ao povo de camada mais pobre, onde tem feito uma série de concessões ou benefícios, ou presentes que tem dado ao governo. Eu diria a implantação, por exemplo, do cartão família para as crianças que estudam. Na verdade, não há nenhum controle. A pessoa ganha o cartão família, mas não há nenhum controle de que seus filhos estejam estudando. Pode estar fora do colégio, estão ganhando Bolsa Família. Hoje, as camadas mais pobres ganham, por exemplo, vale gás de cozinha. Então, se tu chegares na camada mais pobre da situação, eles vão te responder o seguinte: nenhum governo me deu gás, o Lula está me dando gás de cozinha. Nenhum governo me deu Bolsa Alimentação, eu hoje tenho Bolsa Alimentação. Então, para este eleitor, para este cidadão, o governo Lula é formidável. Para o país, não. Nós hoje abandonamos grandes setores do desenvolvimento que, na verdade, interessariam o nosso país, nós não estamos atendendo. Senhor Mussi, o Rio Grande do Sul está passando por uma crise política, principalmente no poder executivo. Que prejuízos causam ao Estado? Enormes prejuízos. Nós temos uma governadora, que é uma mulher de fibra, lutadora, competente, mas de um partido muito pequeno. Ela foi escolhida governadora num acidente eleitoral histórico para o Rio Grande do Sul. Ela não tinha condições de se eleger e terminou se elegendo, por razões políticas. E essa eleição fez com que ela, para governar, tivesse como aliados vários partidos, um leque muito grande de partidos, dando sustentação ao seu governo. E ela permanentemente tem estado em crise com todos os segmentos que a apoiam. A primeira grande crise foi com o seu próprio governador, seu vice-governador. O seu vice, depois com vários partidos, ela tem permanentemente estado em conflito. Então fragiliza o poder executivo. E fragilizando o poder executivo, nós temos enormes prejuízos para o Estado, em todos os setores, na busca de outras indústrias para se instalarem no Rio Grande, na busca da produção das matérias-primas que nós temos aqui no Rio Grande. Há uma série de setores que têm sofrido enormes prejuízos, exatamente por muitas vezes posições radicais que ela tem tomado contra os partidos que a apoiam e contra alguns setores da própria produção do nosso Estado.
prejuízo é grande. Que poderia dizer do Estado de Pará que comprovadamente existe prostituição infantil e não são tomadas medidas que correspondem? Eu diria com muita tristeza que não é só o estado do Pará. Nós temos uma área geográfica enorme, em algumas regiões do nosso país, onde tu percorre enormes distâncias sem ter populações mais evoluídas, mais adiantadas, economicamente melhor situadas. Aí nós temos nesses vazios grandes bolsões de miséria, e nesses bolsões de miséria, não só no Pará, existe prostituição infantil. Na verdade, o governo não tem sabido agir e, o pior, não tem sabido coibir e punir. Nós estamos hoje no nosso país vivendo uma situação extremamente constrangedora, muito difícil. Os grandes valores de solidariedade, de honradez, de decência, de ética, o governo federal tem sido um mau exemplo. Os governos estaduais, muitos deles, têm seguido o mesmo exemplo. Isso tem fragilizado a estrutura familiar do nosso país e tem desestruturado aqueles que procuram lutar, combater para que as coisas melhorem. Tem sido uma luta muito difícil no período que nós estamos vivendo. Senhor Mussi, é necessário urgente tomar medidas de segurança. A situação é muito grave. É possível? É possível. Mas eu não sei, na verdade, o é possível. Nós precisamos de uma conjugação de esforços. Governo federal, governo estadual e comunidade. Nem falo no município, porque o município hoje não tem condições financeiras nem de atender os seus compromissos. Há uma má distribuição da riqueza nacional. A grande fatia dos recursos, ao redor de 70%, está na mão do governo federal. 20% nos governos estaduais e 10% nos governos municipais. Então, na verdade, quem tem recursos financeiros é o governo federal. Acena com possibilidade de investimentos na área de segurança pública, mas sempre em contrapartida, quer a submissão dos governos estaduais ao governo federal, o que não é possível. Não há aceitação de muitos governos e não avança esse desejo de que as coisas possam acontecer. Nós temos, por exemplo, com muita tristeza de novo, governos municipais, por exemplo, só para dar um exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul, tem municípios nossos que não querem a construção de presídios na sua área geográfica. Não querem o ônus da sociedade, querem apenas o bônus. E eu acho que tanto o bônus quanto o ônus tem que ter em todas as partes da sociedade. Então nós temos dificuldades com os municípios, o Estado com carência de recursos e o governo federal ameaça, faz de conta que quer, mas na verdade não quer. E para enfrentar a segurança pública nós precisamos de investimento de muitos milhões de dólares. E o governo federal é que teria a responsabilidade de fazer. Tem muita criança e adolescente abandonada nas ruas. Não estão preocupados em protegê-las? Na verdade, parece uma contradição, mas o governo, o Bolsa Família que eu falei há pouco, o Vale Gás e outras atitudes paternalistas do governo federal têm incentivado ao extremo a desestruturação das famílias. Quando foi criado, disse que a criança era obrigada a estar na escola. Hoje, tem muita criança que não vai para a escola, tem muita criança na prostituição, tem muitas famílias que não têm interesse nenhum que os filhos vá produzir alguma coisa, vai estudar. Ele fica em casa para ir para a esquina, para a sinaleira, para pedir esmola. E o pai, muitas vezes, os pais ficam à distância apreciando para que os filhos vão buscar recursos para trazer dentro de casa. Muitas vezes para droga, para bebida, há uma desestruturação da família e uma necessidade imperiosa de uma reação que hoje está começando a se tentar, que a sociedade como um todo possa reagir a esse estado de coisa. Mas digo assim com muita tristeza, lamentavelmente nós temos no país
uma expressiva parcela da nossa comunidade que hoje desacredita nas posições do governo, não deseja colaborar com metas do governo, porque não acredita, e de parte da sociedade, enquanto uma boa parte da sociedade anestesiada com o que está acontecendo, também sem nenhum interesse de agir. Nós estamos vivendo no nosso país um momento atípico, muito difícil, onde precisaria uma mobilização nacional para a recuperação de um caminho que nós perdemos. Mas hoje nem o governo federal tem moralmente condições de fazer essa retomada. O senhor não teme que num país como o Brasil, o povo fique cansado de misérias e falta de seriedade de políticos e que peça um governo militar? Eu diria, Sotelé, que o povo está cansado. Mas o governo militar que nós tivemos de 64 a 70, quase 80, saiu tão mal, deixou tantas recordações tão tristes, que eu acredito que dificilmente o povo se voltaria na busca de um governo militar. E um segundo ponto, o atual governo tem feito um trabalho muito grande nos últimos anos de enfraquecer toda a força militar que nós temos aqui. Uma série de atitudes são tomadas a partir do soldo dos militares, que caiu vertiginosamente. Eles não detêm hoje no meio da sociedade o poder econômico e financeiro que tinham, que os deixava numa posição social confortável, hoje não, enfrentam dificuldades. O desarmamento, o despreparo das Forças Armadas tem caído vertiginosamente também, e acredito que nem o povo, e não sei se os militares hoje, acredito que nem os militares gostariam de assumir um desafio desse porte. O povo está cansado, sonhando e querendo acreditar que algum momento bom virá pela frente, mas o povo não tem nem a direção, o rumo a que tomar. Nós teremos eleições no ano que vem para a presidência da República, e é possível que se repita um fato muito triste, de que o povo vá para as urnas escolher um presidente sem ter a expectativa, o sonho de uma etapa melhor no nosso país. Que seja outra continuidade deste momento duro que nós estamos vivendo agora. Em época de futura Copa do Mundo no Brasil, se vê enorme mobilização na construção de estádios caríssimos. Sin embargo, não há preocupação por outras áreas importantes, como a medicina, a escola e tanta coisa como atendimento à velhice e a crianças. O Brasil vive uma contradição. É muito triste dizer isso agora. O presidente da República é um bom relações públicas. Aliás, sempre foi relações públicas, inclusive dentro do seu partido. Ele não é homem de ação, ele não é homem de produzir, ele não é homem de apoiar trabalhadores, ele não é homem de apoiar a agricultura, a grande indústria. Ele poderá ir para a televisão e irá com uma bola de futebol, faz de conta que ele está jogando futebol, vai motivar a população para o futebol, vai fazer propaganda lá fora como um bom relações públicas, não como governante. E o Brasil está pensando exatamente na Copa do Mundo para fazer propaganda do nosso país, completamente despreocupado com a necessidade que tem aqui em Porto Alegre. Nós teremos uma das sedes da Copa do Mundo e ele não está preocupado. Por sorte, Porto Alegre está preocupado em conseguir algumas coisas que passarão da Copa do Mundo. Por exemplo, um metrô. Não é para a Copa do Mundo, é para depois nós usarmos. Duplicação de algumas avenidas, não é para a Copa do Mundo, mas é para nós usarmos depois. Inteligentemente está buscando alguma coisa nesse momento de euforia, mas que permaneça depois para o progresso e para o desenvolvimento. Nem todos os estados pensaremos assim. E o governo federal, por certo, não pensa assim. Pensa em fazer a Copa do Mundo, fazer o maior barulho e propaganda política que puder fazer do país, mas sem ter o lado positivo. Que esses investimentos, se fosse feito na área da produção, teriam outro resultado, sem dúvida nenhuma. O senhor, como autoridade maçônica do Estado,
e também um ex-político ou político ainda, poderia interferir com sugestões perante o governo para o benefício da sociedade? Eu diria em dois níveis. Inicialmente, o governo federal. O governo federal tem recebido muitas sugestões, inclusive da própria maçonaria. Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, ou seja, as grandes lojas brasileiras reunidas, deram para o governo diretamente ideias e notícias do que nós, maçons, pensamos e gostaríamos que tivesse na situação. O governo recebeu o recado, mas não mudou as suas atitudes. Num outro nível, aqui no governo federal, aqui no governo estadual, a governadora, ela é sobrinha nossa. O pai da governadora foi grão-mestre da grande loja do estado de São Paulo por 15 anos. Ela sabe que a maçonaria não tem outro interesse que não ajudá-la a desenvolver o Estado. Mas mesmo assim, ela tem resistências, tem procurado se manter à distância da maçonaria, porque nós temos uma posição muito equilibrada. Nós queremos auxiliar o Rio Grande e não olhamos quem é que está no governo, nós queremos o desenvolvimento do nosso Estado. E mesmo assim nós temos sentido, lamentavelmente, que ela também prefere vivenciar os conflitos que ela tem diariamente do que ter uma postura de governadora, de desenvolver o Rio Grande do Sul. Acho que os conflitos estão gastando as energias dela e o Rio Grande, lamentavelmente, não tem aproveitado com isso. Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Gilberto Moreira Mussi. Chile Atento fica extremamente agradecido por la atención que nos ha dado y así poder llevar algunas informaciones también para Chile y el mundo referente a este país maravilloso que es Brasil. Deixaria as últimas palavras como um recado? Eu diria àqueles que estão nos ouvindo, partilhando conosco no Chile Atento, a minha participação na vida comunitária é ensinamento da maçonaria. Eu me tornei prefeito de Canguçu depois de ser maçom. Não participava da vida pública. E a maçonaria me ensinou que na vida pública não existem espaços vazios. Existem espaços mal ocupados. Se possível, que os maçons, que também não são melhores, mas são especiais, cidadãos especiais, pudessem ocupar esse espaço. E eu, com muita alegria, eu fui prefeito da minha terra por quase 6 anos. E passados 20 anos, eu sou recebido por todos com muita alegria, por saberem que me conduzi dentro dos princípios que a maçonaria prega e vive. Por esta mesma razão, terminei sendo deputado estadual em representação da região sul do Rio Grande, a região sul do Brasil. Pequenos produtores rurais. Meu município é o município que tem o maior número de propriedades rurais na América Latina. Pequenas produções rurais, trabalhadores rurais, com enormes dificuldades, muitas vezes sem vez e sem voz. Eu, com alegria, vim representá-los na Assembleia Legislativa, desempenhando cargos no governo do Estado. E, por graça do grande arquiteto do universo, hoje eu estou grão-mestre da maçonaria, com umas quase 200 lojas da grande loja, pregando o que eu acabei de dizer, incentivando o que acabei de dizer, que os nossos irmãos maçons, no meio das suas comunidades, respeitando cada região, seus costumes e o que a loja maçônica faz naquela área de um estado ou de um país, mas incentivando sempre que os maçons venham para a primeira fila, para a primeira linha de combate, lutar na defesa daquilo que dentro dos tempos nós nos comprometemos, pregamos e juramos. O grande arquiteto do universo está ao nosso lado sempre, que nós possamos honrá-lo cumprindo com aqueles juramentos que nós fizemos pela instituição, lutando pelo desenvolvimento, lutando pelo progresso, pela ética, pela honradez e pela decência. Nós estaremos honrando as nossas lojas
e a nossa instituição. Muito obrigado. Chile Atento. Desde Brasil.